salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve às 18 horas. E para você, de onde você estiver, se for bom dia, excelente madrugada. O importante é que estamos aqui, né? Nessa sintonia com Maria Santíssima, com Jesus, toda a espiritualidade, o seu mentor espiritual. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é dia 30 de julho de 2025, né? Última quarta-feira do mês de julho, onde nós vamos pedir pelas pessoas que sofrem. Existem muitas pessoas nesse momento pensando em ceifar a própria vida, principalmente os adolescentes. Então vamos fazer uma oração, uma reflexão voltada para essas pessoas que sofrem, que estão passando por um tipo de situação a qual não nos cabe julgar, mas sim amparar com nossas preces, com as nossas orações, com os nossos melhores sentimentos. E assim, trouxemos aqui o Esclarecer da Espiritualidade, onde fala sobre o preparo da vida, nesses minutinhos que antecedem para as 18 horas. Vamos lá? Nosso irmão Adolfo Schultz sempre nos disse que em tudo que fôssemos fazer, deveríamos nos lembrar do Evangelho de Jesus. Dom Carlos Ramires nos esclareceu que o Evangelho é a constituição moral do ser humano na Terra, pois foi nele que Jesus nos deu o amparo de como devemos nos conduzir nessa vida para obtermos o resultado do nosso processo de reencarnação. Às vezes, não nos conformamos com nosso próprio sofrimento e não aceitamos certas situações pelas quais passamos. Mas, como Jesus poderia deixar alguém reencarnar para sofrer? Por que ele faria isso com qualquer um de nós? Qual é o pai que coloca o filho no mundo e simplesmente castiga para ensinar uma lição sem que, aparentemente, nada tenha sido feito de errado? Dentro do nosso senso comum, as pessoas pensam que todas as crianças são inocentes. E, de fato, essa aparentemente inocência é o preparo do espírito para a sua jornada na Terra. Mas, à medida que a criança aproxima-se de certa idade, passa a demonstrar uma conduta, formação ou índole proveniente de sua própria alma, isto é, construída num somatório de existências anteriores. Dentro do processo de reencarnação, não cabe aos pais instruir. Dentro do processo de reencarnação, cabe aos pais instruir, orientar e ajudar, a fim de que não se cometa erros. Nossos pais sempre procuram nos dar o melhor exemplo, até mesmo quando equivocados. Em sua intenção é de nos ajudar, nos educar. Óbvio que falamos dos verdadeiros pais, mesmo que não sejam os pais biológicos, e não aqueles que, sem razão ou intenção educativa, espancam os filhos, em alguns casos, quando nos levam a óbitos, deixando marcas traumatizantes pela vida fora. Falamos dos pais conscientes,
de suas responsabilidades. Aqueles que sabem que receberam uma missão de Deus ao trazer ao mundo uma criança. Esses, como disse, mesmo quando equivocados, ensinam com seus erros. O Espírito passa a evoluir e com isso, tudo que já viveu em experiências pregressas começa a aflorar, independente da crença daqueles que acham que só se nasce uma vez. A lei espiritual é justa, porque dá oportunidade a todos. Conforme a criança cresce, muitos desejos são despertos. Cada criança tem sua índole. Não que tenha nascido fadado para fazer algo errado, mas o espírito reencarna para se corrigir. E na maioria das vezes, não por obrigação, e nem por apenas os pais assim o quiseram. Existe todo um tipo de planejamento para o espírito reencarnar, para tornar-se criança em evolução, para que se possa compreender a mente do ser humano, ainda quando criança, ou seja, o seu comportamento. É preciso entender que o espírito, estando desencarnado, necessita evoluir. E nesse processo evolutivo, é imprescindível saber fazer para alcançar o seu objetivo. Tendo o entendimento que no mundo espiritual existe uma hierarquia, o espírito que se predispõe a evoluir procura junto a esses espíritos governantes as orientações necessárias para dar início à sua transformação. Antes de prosseguirmos, vocês sabiam que quando o espírito está no mundo espiritual, nem sempre tem noção de todas as suas encarnações? Por isso, cada um tem uma forma de ser e de pensar. E entendendo assim, percebemos que existe misericórdia de Deus em tudo e para com todos os momentos. Diante do questionamento, os espíritos governantes esclarecem quais são as necessidades imperiosas para a evolução desta alma. E a partir deste momento, começa-se a planejar a nova existência na matéria. Todo ser precisa evoluir e para isso precisa se preparar. Nosso Pai Celestial, em toda a sua ciência divina, concede oportunidades a todas as espécies de evoluções, tal como nosso irmão Darwin nos trouxe elucidações sobre as espécies que se transformaram ao longo do tempo. Da mesma forma, ocorre com a vida espiritual. Existe um momento no processo de evolução cujas formas maiores, os espíritos e toda a engenharia genética espiritual, criam os corpos para que todos possam evoluir. Portanto, todos quantos estão encarnados já passaram pelos processos evolutivos, já elucidados há muito tempo pela doutrina espírita, sobre as formas da criação mineral,
vegetal, animal, hominal, para se adentrarem ao espiritual. Ou seja, essa geração que está na Terra vem encarnando há muito tempo. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, 18 horas, peça para Maria Santíssima, pela sua família, pelos seres que estão sofrendo, por toda a humanidade, por todo o planeta Terra. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora. Mãe querida, Mãe amada, enche os corações, as mentes, os ambientes onde encontram seus filhos, em desespero, em pranto, angústia, sofrimento. Ó Mãe amada, vós é nosso único e último refúgio neste vale de lágrimas. E assim ousamos dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte, e por toda a vida eterna, por todos os séculos, séculos. Amém. Salmo de Davi, para combater a solidão. Senhor, ouvi a minha oração. Pela vossa fidelidade, escutai a minha súplica. Atendei-me em nome de vossa justiça. Não entreis em juízo com vosso servo, porque ninguém que viva é justo diante de vós. O inimigo, ó Senhor, o inimigo trama contra a minha vida, e ele me prostrou por terra, relegou-me para as trevas com os mortos. Desfalece meu espírito dentro de mim, gela-me no peito o coração. Lembro-me dos dias de outrora. Pense em tudo aquilo que fizestes. Reflito nas obras de vossas mãos. Estendo para vós os braços. Minha alma, como terra árida, tem sede de vós. Apressai-vos em me atender, Senhor, pois estou em ponto de desfalecer. Não me cultives, não me ocultes a vossa face, para que não me torne como os que desceram à sepultura. Fazei-me sentir logo vossa bondade, porque põe em vós a minha confiança. Mostrai-me, ó Senhor,
o caminho que devo seguir, porque é para vós e por vós que se eleva a minha alma. Ó Senhor, livra-me, livra-me de meus inimigos, porque é em vós que ponho a minha esperança. Ensina-me, ensina-me a fazer a vossa vontade, pois o meu Espírito, o meu Deus, me conduz à bondade pelo caminho reto. Por amor de vosso nome, Senhor, conservai minha vida. Em nome de vossa clemência, livrai minha alma das angústias. E pela vossa bondade, destrua todos esses sentimentos ruins. Extermine, acabe. Pois, Senhor, eu sou o vosso servo. Eu confio e espero em vós. Que assim seja. Se sofres, meus irmãos e minhas irmãs, espere e confie. Não te frutes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Ah, fostes traído? Perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, no qual não devemos julgar ninguém. Espera bens neste mundo? Acalma teu coração. Às vezes, o fim da estrada, lá no fim, existe o fel e a desilusão. Não teves recompensa? Guarda esse ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa maior. Ó Jesus, ó Maria Santíssima, ó Espiritualidade, vós sois o nosso amparo. Só em vós podemos confiar. E por isso glorificamos a tua vontade em teu reino divino, esse reino onde deve ter a cooperação espontânea. Que os meus caprichos, os nossos caprichos inferiores sejam aniquilados. O pão de cada dia que vem do celeste celeiro devemos usar com respeito e dividir santamente. E esse pão é o conhecimento que a espiritualidade nos traz todos os dias. Pedimos desculpas por nossas falhas e faltas, a quais apresentamos contra ti, Pai Eterno, e a Virgem Maria, perdoando assim nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos maus pensamentos. Ó Senhor, ó Maria, livra-nos dos males que procedem do nosso próprio coração. Por quê? Porque te pertence agora a glória, a oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor. Que assim seja. Amém. Na nossa reflexão, mais uma reflexão para essa noite.
Como ainda podemos nos sentir sós, num mundo tão conectado, onde temos tanto acesso à informação, onde podemos nos comunicar com tanta facilidade uns com os outros? Como? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, indigesta. Solidão. A solidão tem a ver com algo mais profundo do que a presença de pessoas ao nosso lado, do que o movimento das gentes, do que estar ou não conectado ou acompanhado. A prova disso é que alguns podem passar muito tempo sozinhos e não se sentirem sós. Outros, por sua vez, podem ter cônjuge, filhos, contarem amigos a centenas nas redes sociais, mas sofrem de imensa solidão. Quando o filósofo disse: minha solidão não tem nada a ver com a presença ou com a ausência das pessoas. A solidão patológica, que se instala como gigante da alma, tem a ver com a distância entre o ser e sua essência. Tem a ver com o vazio que ainda reina absoluto em nós. Existe um imenso espaço a preencher dentro de nós. Um espaço que apenas agora estamos descobrindo. Um universo onde ainda reina o silêncio. Um silêncio incômodo que tentamos preencher com os barulhos do mundo. Por isso, falamos tanto e ouvimos tão pouco. Por isso, buscamos tanto entretenimento e tão pouca cultura. Por isso, apreciamos locais e músicas ruidosas. E tudo isso nos afasta do silêncio. O silêncio nos assusta. O silêncio nos força a ouvir os ecos da alma. Nos força a olhar para dentro e assim nos encontrarmos. Mas é justamente aí que está o caminho para poder tratar a solidão. Temos que buscar nossa essência através de 2 grandes movimentos. Primeiro, amando a nós mesmos. E o segundo, amando ao próximo. A lição não é nova. Já fomos orientados há muito tempo sobre esse movimento necessário em direção ao Criador. Nós e nosso próximo na direção de Deus. Conhecendo-nos, aceitando-nos, podemos dar os primeiros passos no rumo do alto amor. O alto perdão. O alto perdão é disciplina, persistência. São os outros componentes importantes desse processo, que é longo, mas que precisa ser iniciado com urgência. Ao mesmo tempo, o amor ao próximo irá nos mostrar como nos preencher interiormente de outra forma. A lâmpada que ilumina o caminho de alguém, antes de tudo, clareia a si mesmo. Quem ama se sente pleno. Quem ama se completa. Quem ama nunca se sente só. Ao invés de querermos a companhia de alguém, nos tornamos companheiros do outro.
ao invés de desejarmos que satisfaçam nossas carências, atendemos às carências alheias. Quem é solitário nunca está solitário. Diz-nos com propriedade o espírito de Joana de Ângeles. Esses dois amores primordiais a nós e ao nosso próximo colocam o ser, naturalmente, na direção do amor ao nosso Criador. Assim, enfim, a criatura que sempre esteve abraçada pelo Criador, mas nunca percebeu, agora o abraça, consciente, e diz: não me sinto mais só, pois sou parte da essência de Deus, que é o amor, a criação, que nos envolve, que nos preenche e nunca me deixa sentir só, pois Deus está comigo, Maria Santíssima está comigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim, meus irmãos, minhas irmãs, agradecemos à espiritualidade por essas águas fluidificadas, por essa companhia espiritual que nos envolveu, nos abraçou. E eles fazem isso constantemente. É só nós permitirmos. Desculpem, hoje eu me alonguei um pouco mais na prece, mas seguindo a intuição, pois essa prece se faz necessária para os irmãos que estão encarnados, desencarnados, nossos antepassados, pelos nomes que você apresentou agora e todos os nomes que nós estamos aqui mentalizando, pedindo amparo. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve as 18 horas e toda a espiritualidade que fluidificaram essas águas e permanecem e estão em seus lares, em suas companhias. Você vai vencer, tenha certeza disso.